E, Ana, e nos negócios, né? Pensando na angústia que vários empresários aí tiveram, né, com o surgimento da pandemia, fechamento do comércio, mudança, digitalização do negócio da noite para o dia, porque senão não ia conseguir existir. Como lidar com toda essa tensão, toda essa situação inesperada do dia para a noite? É muito complexo, né? Muitas categorias têm se juntado agora, muitos empresários têm se juntado para ver se consegue segurar um a mão do outro para não deixar a loja fechar, para comprar junto. Então está surgindo agora na crise. Eu estava vendo alguns estudos do Sebrae recentes agora, quando eles falam desse novo cooperativismo dentro do empresariado brasileiro, né? Que de novo, a gente se reconectou com esse sentido de categoria profissional, de categoria empresarial. Então, muitas empresas estão conseguindo sobreviver, se não por aí, né? Comprando junto, pedindo ajuda para implantar tecnologias, como você falou, a coisa do digital, a aceleração da transformação digital foi absurda agora na pandemia. Então, muitas empresas só conseguiram sobreviver porque estão. E outras estão com a mãozinha para fora, assim, agarrados no digital para segurar as pontas até que isso diminua, né? Que a situação não fique tão difícil. Então, o empresariado, até estou falando assim também dos microempresários, as microempresárias, mulheres que têm pequenos negócios e desde grandes empresas também, mas todos estão pensando num jeito de como atravessar a situação. E aí eu acho que, de novo, né, nada melhor do que a gente junto para resolver isso, né? Nada melhor do que agir em comum, em conjunto, sabe? Qual é a sua rede local de apoio? Qual é a sua rede local de empresárias, de empresário? Quem são as outras mulheres que têm um negócio parecido com o seu que pode ajudar, que pode dar uma ideia? Porque às vezes o negócio ele não está avançando, não está evoluindo, porque falta aquela ideia que é o clique, sabe? Ah, a tecnologia, nem tudo é a tecnologia, né? Às vezes as relações, às vezes é um produto diferenciado, às vezes uma questão de entrega, que agora também existe essa possibilidade das empresas se reunirem para contratar logística compartilhada, né? Então, acho que é um momento muito sofrido, muito difícil, e que, assim, tem muita gente que está lutando, sabe, com mãos e dentes para segurar o negócio. E a gente sabe que a gente vai perder alguns pelo caminho, infelizmente, já está perdendo, né? Já está perdendo. Mas, por outro lado, eu acho que tem essa coisa bacana de estar surgindo um novo cooperativismo dentro das relações empresariais corporativas. Não sei o que é que vocês acham, se vocês também percebem isso, porque eu consigo ver isso claramente assim nas relações de trabalho. Eu acho que, assim, pegar até um exemplo, nós tivemos aqui um RB Talks com o professor Sidney, né? Nós estamos falando sobre digitalização dos negócios. Então, até ele trouxe algo importante que, vamos pegar o exemplo, o delivery, né? O delivery já existia, né? Com a pandemia, acabou se aplicando delivery em vários outros setores que não pensavam em delivery, mas apesar que era viável, mas não tinham pensado. E aí se viram obrigados a migrar para o sistema de delivery. Então, o que eu quero dizer com isso? Que até naquela linha que você falou, né, de pegar os pontos bons, né, os pontos positivos para ajudar a acalmar essa tensão, né? Olhando isso como oportunidade. Então, assim, houve uma oportunidade de digitalizar um negócio que originalmente era 100% analógico e transformá-lo para poder adaptar essa nova realidade. Com certeza, pós essa fase, esse distanciamento social, esse fechamento dos comércios, tudo, vai ser muito difícil voltar ao que era antes, né? De 100%, não, vou voltar 100% analógico. Na verdade, as coisas vão coexistirem, né? Aí o próprio empresário percebe que abre-se outra perspectiva, né? Então, quer dizer, eu consigo ter minha atuação aqui presencial, local, analógica, e também consigo ter essa presença no mundo digital. Então, esse é o lado bom da coisa. Lógico que é fácil, claro que não é fácil. Muitos sofreram e sofrem com toda essa mudança repentina que tiveram que se adequar. Mas, de novo, olhando para o lado positivo, né, então tem-se esse outro olhar. Né? E aí também tem a outra questão, que esse empresário ele pode alcançar outros mercados que ele não esperava. Às vezes aquele comércio muito localizado, muito focado ali naquela região, naquela rua, naquele bairro, com a digitalização ele começa a atender outros locais, né? Então, quer dizer, ele expandiu a fronteira também de atuação. Então, nessa perspectiva, a gente consegue também extrair outros pontos favoráveis que contribuem para isso.
Então eu vejo dessa forma. Não sei se o Zé teria um outro olhar aí para essa perspectiva. Uhum. Eu tendo a pensar, o meu lugar de olhar essas coisas é sempre sobre a parte da ciência política, né, de alguma, do que a ciência política tem para falar sobre a sociedade, sobre as relações sociais, um pouco também das próprias relações internacionais, que é onde eu atuo, e o que eu vejo é que as coisas mudaram, né, mudaram abruptamente, repentinamente, drasticamente, com uma variação muito grande, né? A gente sempre fala de mudanças que acontecem paulatinamente, mas nesse caso foi uma mudança assim bastante drástica, né? Com intensidade muito grande e muito rapidamente também. Então eu vejo essa, essa coisa como eu falei anteriormente, antes da gente ter um probleminha técnico, que a vida como a gente vinha, né, anteriormente, não vai voltar aquilo. A gente vai reinventar, a gente carrega elementos, né? Carregamos elementos daquilo tudo, e agora esses elementos que existe inclusive uma resistência muito grande, né, de fazer reunião remota, de fazer evento remoto, está muito mais normalizado, né? Essa parte da questão de renda, né, de manutenção dos negócios, e que tudo vai olhar e vai resultar na questão do sustento das pessoas é muito delicada, né? Muito delicada. A gente está falando de quando você tem dificuldades de conseguir o seu sustento, até do ponto de vista aí da sociologia, né, das relações de trabalho, isso afeta muito o ser humano, afeta muito as coletividades, e a gente está tentando olhar para frente. Eu não sou muito dessa parte mais de negócios, né, e de management, mas a gente tenta olhar para frente como um recorte na sociedade e que a sociedade caminha, né? Como a Ana falou, são muitas dificuldades que a gente já passou, muitas crises que a gente já passou. E aí eu trago um ponto breve, que é assim: nós, em países em desenvolvimento, a gente sofre muitas crises, muito frequentemente as coisas mudam sempre, né? Parece que crise é a ordem do dia, quase, sabe? Então, eu expresso um pouco da minha indignação com isso, né? Então, a gente no Brasil aqui, década de 80 teve crise, década de 90 tem crise, 2000 tem crise, década de 2010 tem crise. Então, assim, sempre tem crise, né? E isso me deixa bem chateado, porque os indicadores sociais vão se deteriorando, melhora um pouquinho, deteriora de novo. E até na minha atuação profissional, quando eu falo com os meus alunos, quando eu falo com os meus pares, com os meus colegas, eu tento trazer isso, né? Acho que também a gente, é bom a gente pensar que a gente tem um papel na superação disso tudo, ou pelo menos um papel na escrita dessa história, né? E a gente precisa tratar as coisas como elas são, e o fato é que a gente sempre está vivendo crise. E precisamos tentar alguma coisa, tentar reagir, tentar se articular, que nem a Ana falou, né? Articular com o seu vizinho, articular com o seu bairro, articular com a sua própria família, para que a gente supere tudo isso, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido a minha visão sobre esse caso.